Olá pessoal, bem-vindos de volta. Hoje é terça-feira, 1º de abril, né? Isso aí. E a gente está aqui para mais uma edição, terceira do dia. Terceira edição! Incrível como o tempo voa quando a gente está imerso nesses materiais, né? Voa mesmo? E aí, falando em imersão, o material que vocês mandaram hoje é de arrepiar. Sério. É, bastante coisa, hein? A gente mergulhou fundo aqui e o tema central, sem dúvida, é a relação dos adolescentes com o mundo digital. Tá onipresente, né? Totalmente. E o que mais me chamou a atenção, e acho que nos seus materiais também, é a preocupação com os riscos. Os perigos, né? Sim, tanta coisa, tanta exposição, e aí a gente vê em vários dos seus materiais essa crítica, né? Uma crítica. A falta de supervisão dos pais, a negligência das plataformas. E joga-se a responsabilidade pros adolescentes, né? Exato. E aí a gente tá falando de coisa séria, né? Saúde mental, radicalização, até casos de violência. E o pior é que a gente tende a achar a adolescência é fase, né? Uma fase. Mas não é bem assim, né? Pelo menos não mais. As leituras todas apontam para uma mudança drástica. Essa ideia da adolescência como a gente conhecia... Foi por espaço? Foi, né? O digital transformou tudo. Os espaços de socialização, construção da identidade. Antes era a rua, a escola, os amigos, a família. Bruxo era só um complemento, né? Era. Mas agora... Virou a própria realidade. Principalmente para eles, né? E aí a gente começa a entender a dimensão dos problemas, né? A complexidade da coisa toda. E por falar em entender, uma das fontes que você mandou, da juíza Vanessa Cavalieri, me fez pensar muito. É uma visão bem interessante, né? Muito. Ela fala desse aumento e cada vez maior de adolescentes, de classe média, classe alta, cometendo infrações, crimes na internet. E isso é muito novo, né? Antes não se via tanto. Não era raro. E os exemplos que ela dá. Então são de arrepiar, né? Racismo, misoginia, pornografia infantil e tem mais, né? Apologia ao nazismo, terrorismo, até incitação à automutilação, imagina. E tudo isso acontecendo em plataformas que a gente usa no dia a dia, né? Discord, TikTok, Instagram. Que a gente adulto usa e imagina eles. E aí, outro ponto que seus materiais trazem, essa falta de supervisão. A gente sabe que muitos pais não acompanham o que os filhos fazem online, né? Por vários motivos, né? Falta de tempo, de conhecimento, medo de invadir a privacidade. E aí os adolescentes ficam à mercê de tudo isso, né? Conteúdo violento, aliciamento por grupos. E aí junta a falta de supervisão com a influência dos algoritmos, né? Nossa, os algoritmos, né? Essa é a grande questão. Total, porque eles são programados para quê? Engajamento, né? Engajamento, cliques, interação. E aí o bem-estar do usuário fica em segundo plano, né? Principalmente dos mais jovens. E a Meta, lembra? Teve aquele caso. Sim. Admitiram que os algoritmos estavam espalhando conteúdo violento, né? Exatamente. E aí a gente junta isso com o que a neurociência já sabe, né? O que a juíza Cavalieri também mencionou. A exposição repetida à violência leva à dessensibilização. A gente se acostuma, né? Fica insensível. É como se a violência online se tornasse normal, sabe? E o pior é que não tem controle de idade, né? A juíza faz uma comparação interessante. Ela fala que é mais fácil para uma criança entrar numa rede social do que comprar bebida alcoólica. E é verdade, né? Basta omitir a idade. E aí a gente vê os dados, né? A Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, um aumento enorme de denúncias de crimes sexuais contra crianças e adolescentes online. Em 2022, quase o dobro de 2020. Assustador. E aí, conectando tudo isso à saúde mental, aqueles estudos que você mandou... Da revista Ibero-Americana de Humanidades, do Brazilian Journal of Integrative Health. E da revista Contribuições a las Ciências Sociais. Todos mostrando a relação, né? Entre o uso excessivo das redes e problemas como ansiedade, depressão, isolamento. Um dos estudos falava da correlação direta entre tempo online e sintomas depressivos em adolescentes. E aí a gente se pergunta, né? O que fazer? E aí entra o debate, né? A responsabilidade das plataformas. Regulamentação, né? A Austrália, por exemplo, já tem uma lei que restringe o uso de redes sociais para menores de 16 anos. Aqui no Brasil a gente tem um marco civil da internet, né? Que está em discussão, né? Tem gente questionando a constitucionalidade de alguns artigos, principalmente os que isentam as plataformas de responsabilidade pelo conteúdo. A pergunta a internet é um espaço público? Se precisa ser regulamentada, né? Proteger os usuários, principalmente os mais vulneráveis. E aí, a gente chega num ponto crucial que seus materiais também exploram bastante. A crise da parentalidade digital. Essa é complicada. Porque a gente vê, né, pais super preocupados com a segurança física dos filhos. Mas em relação ao mundo online? É outra história. Acham que é invasão de privacidade, né? Monitorar o que os filhos fazem. E aí, o adolescente fica sozinho, né?
no quarto, navegando no mundo que os pais muitas vezes nem entendem. E essa falta de diálogo, né? Essa desconexão entre gerações. Os adultos muitas vezes desvalorizam a cultura juvenil, né? Acham bobagem, né? A linguagem, as músicas, as roupas, tudo é motivo de crítica. E aí os adolescentes se fecham, né? E a gente não consegue enxergar o que está acontecendo de verdade com eles. E aí entram os psicanalistas que você mencionou, né? André Alves e Lucas Liddick. Eles falam da angústia do adolescente, né? E da dificuldade que os adultos têm de lidar com essa angústia. Porque a adolescência é um turbilhão, né? Hormônios à flor da pele, mudanças no corpo, incertezas sobre o futuro. E aí as referências antigas já não servem mais. E as novas ainda não se formaram. É um período de muita fragilidade, né? E aí a gente coloca desse contexto a policrise global, a internet, que mais desorienta do que guia. E a gente lembra que a adolescência sempre foi um período de exploração, né? De errância, né? Como as suas fontes colocam. Experimentar, descobrir o mundo. Só que agora essa errância se dá principalmente no virtual. E qual é o problema disso? O virtual não tem os mesmos limites que o mundo real. No mundo real, você faz algo errado, tem consequência? No virtual, essa noção de consequência é muito frágil. E aí fica difícil construir a noção de lei, de autoridade. E isso impacta o desenvolvimento ético, emocional. A capacidade de ter empatia, de construir relações saudáveis. Fica tudo comprometido. E aí entra outro ponto importante que você destacou nos seus materiais, o conteúdo extremista. O adolescente, se sentindo desamparado, muitas vezes busca figuras idealizadas, né? Influenciadores digitais, líderes de grupos online. Ele busca um sentido de pertencimento, uma referência. E aí ele pode acabar caindo na armadilha desses grupos, né? Que muitas vezes exploram essa fragilidade, essa busca por identidade. E aí a gente volta à questão da saúde mental, né? A pesquisa da Universidade de Michigan que você mandou é assustadora. Aumento enorme no número de adolescentes que se sentem inadequados sem valor. Comparado com 10 anos atrás. E os psicanalistas falam que os adolescentes são como esponjas. Absorvem tudo, né? As contradições do mundo, a sensação de impotência. E aí, a gente tem que ter muito cuidado para não cair na armadilha de culpar só o adolescente, né? É como se a culpa fosse só dele. A responsabilidade é compartilhada. Família, escola, plataformas, Estado. Todos nós temos um papel na proteção dos adolescentes. Porque as infrações que eles cometem online. Elas refletem a sociedade como um todo. Uma sociedade que normaliza a violência, que glamoriza a crueldade. E que muitas vezes deixa a impunidade reinar no mundo virtual. E aí, seus materiais apontam para algumas saídas, né? A justiça restaurativa, por exemplo. Que coloca o foco na reflexão, na responsabilização pedagógica. Em vez da punição pura e simples. Tem aquele exemplo do uso do pequeno manual antirracista da Jamila Ribeiro, né? Em casos de racismo. O adolescente lê o livro, reflete sobre o que fez e depois apresenta suas conclusões. É uma forma de fazê-lo entender o impacto das suas ações, né? E de promover uma mudança real de comportamento. Muito mais eficaz do que simplesmente punir. E no fim das contas, a mensagem que fica é: a gente precisa parar de achar que a adolescência se resolve sozinha. Essa é a grande lição. É uma fase crucial que exige cuidado, atenção, responsabilidade. De todos nós. Como uma das suas fontes coloca, a pergunta não é o que os adolescentes estão fazendo online. É o que nós estamos fazendo por eles. O que nós, como sociedade, temos deixado de fazer por eles. Essa é a pergunta. E aí fica a reflexão, né? O que mais podemos fazer? Como criar um ambiente online mais seguro, mais saudável para os nossos jovens? É isso que a gente tem que se perguntar. Valeu pela companhia, pessoal, e até a próxima. Até. Lembrando que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde. E aí? E aos sábados, ao meio-dia. Esperamos vocês. Um abraço. Tchau.